Sagitário é um signo ligado à expansão, ao crescimento, olhar para aquilo que é distante, estrangeiro, diferente. E eu venho já inaugurar esse vídeo com uma ótima notícia. De todas as lunações que eu estudei desde que o ano começou, essa me parece ser uma das mais suaves, dinâmicas, interessantes e trazendo aí várias oportunidades legais. A última lunação completa do ano gregoriano de 2022, um ciclo lunar de 4 semanas que a gente vai começar hoje, no dia 23 de novembro, vai até o dia 23 de dezembro de 2022. Vamos nessa? Oi, gente linda, tudo bom? Vim aqui falar hoje sobre a lunação sagitariana. O signo de Sagitário é o terceiro dos signos do elemento fogo, junto, a Áries, Leão. E Sagitário é representado por uma flecha de um centauro, que é um ser que une o instinto animal de um cavalo e a razão humana, com essa metade superior desse ser aí mitológico, desse ser que traz pra gente essa ideia de galopar em grandes horizontes, desbravar a natureza, se aventurar em grandes feitos e descobrir novos caminhos, novas formas de viver, de pensar, de existir. O signo de Sagitário, ele tem a ver com as diferentes filosofias de vida, as diferentes formas de pensar, as diferentes trajetórias espirituais que alguém pode seguir, diferentes idiomas, diferentes culturas. Então a gente está falando de um signo que lida com a diferença, que lida com o que está distante, com o que está longe. Por isso também é um signo que a gente relaciona aos ideais, aos sonhos, aos grandes planos, aos grandes projetos, às grandes idealizações. É um signo ligado ao otimismo, à positividade, à vontade de crescer, à vontade de ser diferente, de ser maior. Mas, junto a toda essa grandeza, a gente tem aí alguns desafios, Primeiro de tudo é o exagero, os excessos, a idealização excessiva, um otimismo exagerado, aquela coisa de uma visão cor-de-rosa. Antes da gente viver na pele algum tipo de experiência, tudo que a gente sabe são as nossas fantasias, Aquilo que a gente imagina que seja. Sabe aquela pessoa que sempre sonhou em ser famosa e aí ela acha que é só mil maravilhas, ela não enxerga o lado desafiador dessa fama? Aquela pessoa que sonha muito em viver num país considerado, chamado desenvolvido, e não sabe quais são os desafios, a serem enfrentados aí nessa empreitada. Ou aquela pessoa que sonha com um cargo muito alto, uma posição muito elevada, e também não imagina quais são os grandes desafios que vêm com essas responsabilidades e que a pessoa precisa lidar quando está nesse lugar. Então, imaginou? É sobre isso. Essa lunação é uma lunação em que isso tudo fica muito vindo à tona, E é uma alunação que, ao mesmo tempo, promete muitos encontros, muito dinamismo, muitas opiniões diferentes, muitas oportunidades da gente conhecer pensamentos diferentes e não indo tão longe assim. Porque o signo oposto complementar de Sagitário é Gêmeos. E Gêmeos está bem envolvido nessa alunação. Gêmeos é um signo que fala sobre o aqui e o agora, sobre o fato. Eu acho que é uma coisa muito legal aí que a gente aprende nesse eixo aí do conhecimento e da sabedoria, que é o eixo Gêmeos-Sagitário, essa dupla reflexão, sobre o fato de que Gêmeos é o aqui e o agora. É aquilo que a gente pode aprender de quem tá aqui, Aquela sua roda de amigos, aquelas pessoas que você vê no dia a dia, os seus vizinhos, pessoas, colegas de trabalho, pessoas do convívio, aquela pessoa que cruza seu caminho com quem, sei lá, você sentou perto no ônibus, o cobrador lá do ônibus que você entrou, o motorista, enfim, a pessoa que vai te vender alguma coisa, professores de cursos que você faça. São as pessoas que estão ali num nível imediato, mais próximas, e que muitas vezes a gente não pensa como pessoas que podem trazer pra gente grandes revelações, mas são, Todo mundo aí somos pessoas cheias de vida, somos pessoas complexas, cheias de histórias, cheias de sentimentos diferentes, curiosidades diferentes. Sabe quando a gente vai, sei lá,
uma situação deixa a gente presa no elevador com alguém do trabalho e a gente descobre através dessa conversa que talvez não acontecesse se não fosse essa situação, que aquela pessoa tem algo super interessante para dividir com a gente que a gente nunca tinha parado para pensar ou para imaginar que essa pessoa tinha ali de relevante para nossa história de vida. É um pouco sobre essa ambiguidade ali entre a oportunidade de aprender de alguém próximo e também a oportunidade de desbravar um caminho muito diferente, muito longínquo, que a gente vai trabalhar bastante nessa alunação. Uma das principais reflexões que eu queria trazer nesse vídeo era fazer a gente entender aí que tá a grande beleza aí da astrologia. Quando eu parei para sentar para estudar o mapa dessa alunação para gravar esse conteúdo, eu comecei assim a me maravilhar como essa coisa do intercâmbio cultural, dos idiomas, também tá atrelada à Copa do Mundo. Ainda pensei, gente, nas últimas Copas eu não parei para estudar o céu. 4 anos atrás eu estava fazendo uma transição de carreira, que foi quando foi a última Copa, oficialmente saindo ali da advocacia e abraçando a astrologia como minha primeira frente profissional. Mas nessa vez que eu tô tendo essa oportunidade, a gente tá vivendo justamente uma alunação ligada ao intercâmbio cultural no momento que tá rolando uma Copa do Mundo e não só uma Copa do Mundo, porque a gente não vai falar aqui só do aspecto aí do esporte e dessa grande celebração, mas também o posicionamento crítico, né, que é pensar que a gente tá vivendo essa disputa, esse torneio, num país que protagonizou várias discussões e vários embates ligados ao desrespeito aos direitos humanos, que muitas vezes está associada também a uma alienação, né? Porque, enfim, muitos fatores são silenciados e apagados quando a gente vai falar dessa dinâmica. Bom, eu achei muito curioso o fato desses dois signos, eles serem tão representativos sobre isso, né? Sobre o quanto a gente é complexo, a gente é contraditório, ao mesmo tempo que a gente critica de um lado, a gente também acaba falhando em outro, de repente, o quanto existe muita complexidade em vários debates, enquanto não existe só bem e mal, ninguém é 100% horroroso e nem 100% maravilhoso, né? Somos aí essa mistura de coisas, nos transformamos o tempo todo. Os encontros que a gente vive ao longo da nossa vida, eles são esses caminhos por onde a gente pode se transformar, mudar de ideia, mudar de opinião. Eu acho que a grande beleza de um ciclo aí sagitariano é essa oportunidade de entrar em contato com o que é diferente da gente e a gente pensar maior, pensar grande, pensar fora da caixinha. Tem Mercúrio e Vênus. Mercúrio é o astro do intelecto e da comunicação e Vênus é o astro que rege as relações financeiras e afetivas. Os dois astros estão bem pertinho a Sol e Lua ali no momento do começo da alunação. E esse mapa do começo da alunação, ele traz pra gente várias pistas ali do que vão ser as próximas 4 semanas. Se Mercúrio fala de aprendizagem, fala de desenvolvimento intelectual, fala de comunicação, né, de encontros, Vênus vai falar também de oportunidades, vai falar do desejo de sociabilizar. A gente tá falando de 4 semanas em que a gente vai viver muitas oportunidades e chances de a gente aprender coisas, a gente avançar em algum grau, a gente fazer novos projetos, a gente desenvolver projetos antigos. E lembrando que Sagitário, que é um signo por onde esses 4 planetas estão transitando, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, ele é um signo regido por Júpiter, que é o astro que rege aí, a gente fala que é o grande benéfico ali na astrologia mais clássica e antiga, tinha esse nome, que está associado a um clarão, né? Oportunidades que se abrem, viagens que aparecem como grandes chances, possibilidades, né? Também fala desse farolzão que ilumina nosso caminho com clareza, com consciência, com vitalidade. E é um astro que ali, quase que no mesmo momento do início dessa alunação, deixa o movimento retrógrado. E isso é muito forte, substancial para essa alunação, porque se a gente passou os últimos tempos revisando, reavaliando sonhos e projetos que a gente alavancou, despertou para vivenciar a partir aí do início de 2022, principalmente ali de maio a agosto, com a entrada ali, o trânsito de Júpiter em Áries, Áries, esse signo de iniciativa, de atitude, né? A gente ali deu guinadas muito fenomenais na nossa vida, mas muito no improviso, muito na precipitação, muito no vamos ver o que vai dar. E de agosto até agora, fim de novembro, a gente tava ali revisando e reavaliando
caramba, tendo que encaixar algumas coisas que a gente não tinha visualizado como necessárias em todas essas guinadas e projetos que a gente começou, ou desejou, ou começou a desenhar. Agora, finalmente, depois de muito revisar, repensar e reavaliar, a gente tem esse astro Júpiter regendo essa lunação e prometendo num movimento direto que aí até o final de dezembro, ou seja, ao longo dessa lunação, o trânsito de Júpiter ainda por Peixes até o dia 20 de dezembro, promete aí muita sensibilidade, compaixão, empatia entre as pessoas para desenvolver coisas grandes, projetos, pensar novas perspectivas e novos caminhos aí de coisas interessantes que a gente pode construir. Lembrando que Marte, o astro que vai falar ali das iniciativas, dos começos, dos desejos, ele tá retrógrado até o dia 12 de janeiro. Na lunação escorpiana, no vídeo anterior, eu falo um pouquinho sobre os desafios trazidos pela retrogradação de Marte. Então, se você não conferiu, é bom dar uma olhada naquele vídeo e dar uma anotadinha aí nos principais conselhos. Mas o fato é que no céu dessa lua nova a gente tem Marte retrógrado em Gêmeos, fazendo um bom aspecto com Júpiter, que deixa o movimento retrógrado já em Peixes, para transitar para Áries no final do mês. O que essa mistureba quer dizer? A gente tem ali um gás, vamos dizer assim, pra gente sonhar, ou seja, vai falar de a gente ter contatos com pessoas, com ideias, com opiniões, com perspectivas de vida que podem ajudar a gente a colocar um fluxo de energia nos nossos sonhos e projetos daqui em diante. O grande desafio aí dessa alunação, eu tenho a alegria de anunciar que são poucos, obviamente, sim, a gente vai ter desafios ali, principalmente essa lua cheia em Gêmeos, que chega no dia 8 de dezembro, ela vem recheada ali daquele desafio principal que a gente enfrentou em 2021 e muitas vezes reconectou com ele em 2022, que é o desafio entre Saturno, o astro das responsabilidades, obrigações, compromissos, limites temporais, físicos, materiais, que está transitando por Aquário desde dezembro de 2020, esse Saturno, que vai chamar a gente para a responsa, transitando por Aquário, que é um signo de coletividade, comunidade, amizades, né? Então a gente está falando aí de um amadurecimento geral que estamos tendo em relação a perceber que o nosso umbigo não é o centro do mundo e que a gente tem que abraçar trabalhos, responsabilidades também comunitários, porque a gente faz parte disso tudo, dessa soma de seres humanos. A gente precisa pensar em enfrentamento para problemas coletivos conjuntamente. E a liberdade da gente, ela é limitada pela liberdade das outras pessoas. A liberdade ilimitada não existe, ela é um desrespeito, muitas vezes, a outras vidas e formas de existência. E Urano, o segundo astro desse desafio, é um astro que vem transitando em Touro desde 2018 para 2019. É um astro muito lento, diferente de Saturno, que fica 2 anos e meio em cada signo. Urano fica 7 anos em cada signo. Então a gente está falando de um trânsito bem duradouro, que vai marcar a história das nossas vidas, já que Urano demora 84 anos para dar uma volta completa nos signos. A gente geralmente só vê uma vez na vida Urano passar por um signo, então serão 7 anos que vão marcar a nossa história de vida. E qual é o efeito aí produzido, né, por Urano, produzido, entre muitas aspas, pela passagem de Urano por um signo? O que a gente percebe nas vidas das pessoas é que tá todo mundo mudando radicalmente de prioridades, valores, formas, né, de lidar com os assuntos ligados ao signo de Touro. Quais são esses assuntos? Relações afetivas, relações financeiras, ou seja, a forma de ganhar e administrar esse dinheiro, os recursos, as posses, a forma de olhar para os nossos afetos e de selecionar afetivamente pessoas para estarem com a gente. A forma de lidar com o corpo físico, com a matéria, com os nossos hábitos de alimentação, de cuidado do corpo, de cuidado com a terra, com os recursos naturais. Então a gente está vivendo aí uma época bem importante de pensar ali, questionar as nossas maneiras de olhar para esses assuntos. E aí o confronto entre Saturno e Urano é que Urano vai falar muito de um desejo de independência, de liberdade, de revolução e mudança, enquanto Saturno pede por persistência, paciência, resiliência,
e trabalho, né? Então não são mudanças que acontecem no estalar de dedos, são mudanças que demandam tempo, trabalho, demandam amadurecimento, demandam persistência para a gente conseguir manter o ritmo. Ou seja, muitas vezes a gente quer transformar a nossa relação com o dinheiro, quer ter uma inteligência financeira, um amadurecimento para fazer escolhas no sentido dos gastos e dos investimentos, mas isso demanda tempo. Ninguém faz milagres de um dia para outro. E eu acho que essa lua cheia, ela vai evidenciar, na verdade, toda essa alunação, ela vai falar da gente entrar em contato com várias possibilidades e a gente lembrar que é preciso ter inteligência emocional para fazer escolhas e focar nas nossas prioridades. Sim, a gente quer coisas diferentes daqui para frente, mas como fazer um pouquinho daquilo que é para o futuro e lembrar de estar presente aqui e agora. Bom, Saturno e Plutão ali protagonizam, acho que uma grande faxina, uma grande varredura aí, pensando no mapa da alunação, de acordo com o Brasil, tá? Então acho que vai falar muito sobre essa limpeza mais prática e pragmática dos medos, das dependências, das codependências. Vai falar bastante do amadurecimento que a gente está vivendo coletivamente, de lidar com o que é do outro, ou lidar com recursos partilhados, recursos alheios. Também vai falar da gente em perceber que sim, a gente tem muito a mudar e transformar ainda nesse período final do ano, porém, fazer mudança de maneira madura, comprometida, é saber fazer essa mudança de uma maneira mais gradual, não tão radical, não tão precipitada, não tão impulsiva. A gente pode viver aí grandes encontros que podem marcar a nossa experiência kármica. Então a gente pode ter aproximações bruscas de pessoas, de opiniões, de coletivos, de grupos, de comunidades que podem realmente dar um grande estalo na gente, no sentido do que a gente quer para o mundo, para a nossa vida, para as pessoas. A gente pode encontrar espaços onde é mais possível e viável sermos quem somos, né? Pessoas com quem a gente sinta que faz sentido caminhar de uma maneira menos dependente, menos restritiva e tomando ali caminhos, dando passos ali que permitem um maior desenvolvimento da nossa liberdade, da nossa autenticidade, da nossa originalidade em espaços coletivos. Então pode ser que você deseje se aproximar de movimentos sociais, de grupos de pessoas organizadas, ou queira sair, se afastar também de espaços onde você sente que você não ressoam mais seus interesses e desejos. Como Gêmeos e Sagitário são signos ali relacionados a movimento, dinamismo, deslocamento, também é uma alunação que favorece muito o pensar das viagens, as viagens em si, sejam viagens curtas ou viagens mais longas. Vai depender muito, obviamente, do mapa de cada pessoa, mas geralmente esse assunto do deslocamento, do contato com algo que é diferente do nosso usual, acontece bastante e fica propício ao longo desse ciclo dessas 4 semanas. Datas importantes para você saber: a gente tem a semana de lua nova até o dia 30 de novembro, quando a lua atinge ali o 4º crescente. Mercúrio e Vênus vão passar para o signo de Capricórnio ao longo dessa alunação, que é um signo do elemento terra. Então, sair desse lugar tão sonhador para um lugar mais pragmático. Mercúrio faz essa transição no dia 6 de dezembro à noite e Vênus faz essa transição no dia 10 de dezembro. Depois já da lua cheia em Gêmeos, que acontece no dia 8 de dezembro. O 4º minguante acontece no dia 16 de dezembro. Antes da alunação acabar, a gente ainda vai ter o ingresso de Júpiter no signo de Áries, vai voltar para Áries para ficar até junho de 2022. Então é importante agora a gente pensar realmente quais são os nossos sonhos e desejos para o primeiro semestre do ano que vem e já começar a pincelar como vamos nos encaminhar para lá. E ainda dentro dessa alunação, do dia 21 de dezembro, o Sol ingressa no signo de Capricórnio, marcando aí o fim da primavera e o início do verão aqui no Hemisfério Sul e o início do inverno no Hemisfério Norte. Minha gente, vamos juntinho. No meu Instagram você encontra leituras quase diárias sobre o céu, textos e stories para te orientar e pra gente caminhar junto ao longo desse ciclo.